Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 2. Hoje nós vamos ver os versos 15 e 16. Gálatas 2, versos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Somente até aí que o Espírito possa nos conduzir nesta ministração da palavra de Deus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo acaba de nos narrar, nos versos anteriores, ele narra que ele repreendeu, ele próprio fez a repreensão a Pedro, a Barnabé e os outros judeus que ali estavam com eles. Nós vimos isso na semana passada. E essa repreensão, meus irmãos, ela foi legítima e necessária, pois tanto Pedro como os demais haviam se desviado da verdade do Evangelho. Então, Paulo chama eles à verdade e repreende eles, ok? E o que nós vamos ver agora, nesse momento, né, após essa repreensão, o apóstolo Paulo vai falar sobre uma das doutrinas mais importantes do Evangelho, que é a justificação pela fé, somente. E ele vai falar isso dizendo que tanto Pedro quanto Barnabé e os judeus que estavam convertidos a Cristo, eles sabiam dessa doutrina. Então, aquele atos deles foi abominável, né? Porque eles já sabiam. Irmãos, essa doutrina é um dos pilares que sustenta o verdadeiro evangelho. É dois. Existe mais, mas esse é dois, né? É uma doutrina que é mal compreendida nas igrejas de hoje. É mal compreendida. A maioria das igrejas modernas que nós vemos hoje compreende mal essa doutrina. E isso leva a erros terríveis. Terríveis. A grande massa evangélica, eles entraram por esse caminho desse erro. Eles foram, se desviaram da verdade e entraram por um outro caminho. Ok? Que aí eu não sei, é Deus quem sabe de todas as coisas, se terá volta, não sei. Ok? Mas eles estão nesse caminho aí. Eles trouxeram para dentro da igreja de Deus ensinamentos perversos, os quais, desde o tempo do apóstolo Paulo até hoje, irmãos, esses ensinamentos são propagados dentro da igreja. Por isso que nós estamos vendo essa igreja que se diz, igreja aí, totalmente corrompida. Totalmente. Com seus ensinamentos heréticos. E eles formam, assim, não igrejas verdadeiras, mas sinagogas do inimigo. Igrejas que estão contaminadas com ensinos heréticos. Irmãos, está mais do que na hora da gente promover uma nova reforma. Lutero foi um homem sozinho que falou. Deus usou ele. Deus pode nos usar aqui? Pode usar outro, em outro canto. Não importa a quantidade, importa o poder de Deus sobre aquela congregação. Ok?
se Deus for da vontade do Senhor, haverá uma nova reforma. Mas nós temos que proclamá-la. E como a gente proclama esta reforma? É através do púlpito. Os pastores sérios devem propagar esta reforma. É necessário. As 5 solas, irmãos, devem ser a estrutura de uma verdadeira igreja. O grito da reforma protestante se voltou para a sola Escritura. Era o grito, somente a Escritura. Mas não, eles querem, além das Escrituras, que eles não confiam mais, eles fazem um monte de emenda, de invenções humanas. As doutrinas da graça, irmão, deve ser a confissão dessa verdadeira igreja. E eu não falo aqui, meus irmãos, de calvinismo, não, dos 5 pontos do calvinismo, porque isso aí é um sistema. Eu falo aqui de doutrinas muito mais abrangentes do que isso, que elas permeiam toda a Santa Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Não somente os 5 pontos, mas isso é muito mais abrangente. E é o que o apóstolo Paulo vai começar a falar aqui de uma delas, a justificação pela fé, não por obras. Obras da lei, ok? Obras da lei, não por obras. E o verso 15 e 16 vai nos mostrar isso aqui agora. O que o apóstolo Paulo, meus irmãos, quer dizer afirmando que eles eram judeus por natureza e não pecadores? Entre os gentios, é o verso 15, né? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Isso é simples, não requer muito esforço, ok? O apóstolo quer nos informar que eles eram o povo escolhido de Deus antes da quebra da aliança. Quem era o povo que Deus escolheu na antiga aliança? Os israelitas, não era outro povo. Isso é histórico, fato. Não podemos negar isso, ok? Então, Paulo está falando aqui, ó, nós somos o povo escolhido por Deus que quebramos a aliança, mas nós somos judeus por natureza e não pecadores, ok? Então, quem deveria estar com a lei, saber todas as doutrinas, somos nós, e não eles. Através de nós é que essas doutrinas vão passar para eles. E como é que Paulo deve estar pensando assim, né? Naquela época, que Pedro, ele fala isso aqui por causa de Pedro e Barnabé, tá? É um efeito. A causa foi Pedro e Barnabé lá e os outros que se desviaram. E aí ele vai falar assim, ó, nós que somos judeus e não pecadores, nós sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Nós sabemos disso. Então, não há justificativa, Pedro, Barnabé e vocês, de vocês agirem assim. Porque o ensinamento está sobre nós. E nós temos que passar esses ensinamentos para os gentios que estão se convertendo agora. Eles são bebês na fé. Nós não, nós somos maduros. É isso que Paulo está falando aqui. Então, eles eram judeus de nascimento, nascido dentro da antiga aliança, o qual, como conhecedores da lei, deveriam dar o exemplo diante dos gentios e não fazer o que Pedro fez, e Paulo, e Barnabé, e os outros, né? Então, irmãos, o próprio contexto deixa essa resposta bem clara, ok? Eles, como judeus, não poderiam estar pecando entre os gentios. Nós, aí vamos trazer para a nossa época. Nós, como cristãos, não podemos pecar diante dos incrédulos, diante dos ímpios. Nós não podemos pecar diante deles, porque que exemplo nós daríamos a essas pessoas? Nós é que deveríamos passar o ensinamento a eles e eles é que vão nos corrigir?
Eles que vão nos corrigir? Tem algo de errado aí, né? Irmão, veja o que o Senhor Jesus disse à mulher samaritana. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Estavam lá numa situação achando que estava adorando o Pai e não estavam. Estavam adorando a outro Pai, com P minúsculo, né? É outro Pai. Ele fala, vocês estão adorando o que você não sabe. Por que eles estavam assim? Ele fala assim, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4, 21, 22. A salvação vem dos judeus. Jesus Cristo é judeu. Nasceu sobre a lei. Nasceu de mulher. De Judá. Não foi? Maria. Judá. Filho de Davi. Da raiz de Jessé. Então, ele está falando aqui, vocês têm que adorar a mim. A salvação vem do povo da tribo de Judá, não vem de vocês. Vocês estão adorando aí o que vocês não sabem. Vocês adoram um falso Deus. Então, a partir de agora, vamos lá ver? João 4, 20... Não, vou no outro verso. Vamos lá, João 4... 21, 22, o 23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Diante desse ensinamento, Pedro estava adorando a Deus em espírito e em verdade? Barnabé estava adorando a Deus em espírito e em verdade? Claro que não, porque eles estavam desviados da verdade do Evangelho. Eles se desviaram. Então, aqueles que pensam que pode adorar o Pai em qualquer lugar, em qualquer canto, da forma que quiser, do meu modo, do modo que eu quero, do que eu acho, que o meu coração manda. Lembrando que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Esses estão adorando o que não sabeis. Eles não adoram o Pai com P maiúsculo, eles adoram a outro Pai com P minúsculo. Entende, irmãos? Então, o apóstolo afirma que eles deveriam se comportar como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse é o nosso comportamento, que nós nos comportemos como os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Não desviado da verdade, ou por uma coisa que eu gosto. Eu gosto disso aqui, aí eu vou fazer para Deus. Está escrito nas palavras de Deus que é para fazer? Não. E por que você faz? Porque eu gosto. E daí que você gosta? E daí que eu gosto? E daí? Então, você tem que adorar a Deus em espírito e verdade, conforme as doutrinas de Deus. É o que ele vai falar aqui, Vocês sabiam que o homem não é justificado pelas obras da lei. E vocês estão querendo colocar as obras da lei sobre os gentios. E ninguém será justificado por essas obras. Da carne, ele fala, da carne, aqui,
o final do verso 16, ó. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E eles sabiam disso. O interessante é que eles sabiam, eles tinham essa doutrina, mas eles, ó, pegaram ela, fizeram assim, botaram debaixo lá do tapete. Não, eles têm que se circuncidar, era isso que eles promoviam naquela época. Tinham que se circuncidar, guardar as festas, guardar o sábado, guardar dias, guardar os ritos, as cerimônias. Aí Paulo está falando, não, isso está errado. Cristo cumpriu essas coisas. Agora é assim. Agora é assim. Quem nos justifica é o Senhor. É o Senhor. Então, ele vai falar aqui, ó. Isso para eles, irmãos, era uma vergonha se comportar, e para nós também é uma vergonha se a gente não nos comportarmos conforme os verdadeiros adoradores. Porque nós temos conhecimento das doutrinas. Se não temos, estamos errados. Temos que ter, para andar conforme as doutrinas. Conforme as doutrinas. Meus irmãos, essa carta aos Gálatas, ela é rica demais, rica. E nesse momento ela vai entrar exatamente em uma das colunas que sustenta o Evangelho. Ou seja, as doutrinas da graça. Por isso que eu disse lá antes, né? Sobre essas doutrinas. Ela é muito mais abrangente do que os 5 pontos do calvinismo, que é um sistema que é teológico. Não sou contra, mas não cabe aqui. Isso vai muito além do que esse sistema. O início desse verso é que acaba com eles, né? O início do verso 16, ali está falando sabendo, né? Sabendo o quê, né? Sabendo o quê? Esse verbo, no original grego, segundo o dicionário de Strong, ele quer dizer estar familiarizado com algo. Entende? Ele está acostumado com algo. Ele está com o conhecimento de algo. E qual é o conhecimento que Paulo apresenta aqui que eles estavam familiarizados? A justificação não é pelas obras da lei. E eles lá em cima, né, antes, né, Paulo conta que eles pisaram na jaca e foram ladeira abaixo. Entende? Então, quando nós temos conhecimentos, quando nós estamos familiarizados com uma doutrina, ou seja, ter conhecimento de tais coisas, nós não podemos simplesmente rejeitá-las, renegá-las. Não podemos. Porque você está com conhecimento, meu irmão. Se você nega esse conhecimento que foi te dado, você simplesmente está negando a Deus. Está falando, não, aqui Deus não se mete. Aqui agora é comigo. Eu que mando. Né? Eu que mando. Irmãos, percebam que os judeus, eles estavam convertidos, eles tinham esse conhecimento. Então, irmão, é inadmissível que tanto Pedro e Barnabé e os outros se comportassem assim. E é inadmissível que eu e vocês, que temos o conhecimento da doutrina, nos comportemos parecidos ou semelhantes com Pedro. Com o que Pedro fez naquela época. Não, presta atenção, Pedro depois se arrepende, como eu fiz. Eu falei lá no sermão passado. Pedro não é um herege não, tá, irmão? Pelo amor de Deus, daqui a pouco o nego tá me batendo aí falando que eu tô falando que Pedro é herege. Não, ele escreveu uma carta, 2 cartas, e lá parece que ele se retrata falando sobre essas coisas. Ele tomou... Pedro e o novo Pedro. Exatamente. Então ele tomou essa chinelada, né? Ele se consertou, ok? E assim temos que ser nós. Se tem algum erro em nós, a chinelada vem, só que a gente tem que se consertar. Não podemos estar ainda no
mesmo erro. Então, irmãos, ele tinha esse... Então, é inadmissível que você, sabendo certo, faça o errado. E apoie ainda quem faça. Pior ainda. Pior ainda, se apoia. Alguns, né? Não estou falando a gente aqui, mas alguns apoiam. Como diz, né? Passam a mão. Ah, é um errinho só. Não, não é errinho, não. É doutrina. Falta gravíssima. Exatamente. Vamos ver agora, irmãos, alguns versos que vai falar um pouco mais sobre essa doutrina tão importante. Tem um versos, né? Eu vou ler um texto inteiro que os irmãos vão... Opa, aqui, ó. Que vai falar sobre a justificação da fé. Romanos 3,19. E aí eu vou decorrer nele, vou ler bastante a partir do verso 19 aí, para que os irmãos entendam. Só na leitura, eu não vou nem explicar muito, né? Romanos 13, 3. Romanos 3, Entendi. 19. Só na leitura vocês vão ter uma certa compreensão. Olha o que ele fala, olha o que Paulo fala. Romanos 3, 19. A partir do verso 19, tá? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Olha para que serve a lei. Já esse verso aqui já é uma lapada. Para que serve a lei? Para que você, para sua boca ser fechada e você ser condenado pela lei, ok? Aí ele vai falar aqui, ó, o 20, ó. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele. Dele quem? Do Senhor, né? Deus, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei, ela não é salvífica. Ela é condenatória. A lei, ela te condena. Ok? Ela te condena. Para quê? Para quê? Ela é um tutor. A gente vai ver isso mais à frente em Gálatas. Ela é um tutor. A gente vai ver isso em Gálatas. Ele vai falar muito sobre a lei. Ele vai usar Sara, ele vai usar H ali como exemplo, enfim. Ele vai usar isso, mas isso é posterior, a gente vai ver. Ela vem como um tutor. O que é o tutor? Ele te traz até a sua maioridade. Quando você é maior, ele sai. Isso foi a lei. A lei trouxe para a gente até o conhecimento do pecado. Quando conheceu, e agora? Quem pode nos salvar? Jesus. Jesus. Ele vem como justo e justificador. Ele vem para nos justificar. A gente vai chegar lá. Ó, o 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há um bom sequer. Todos pecaram, ok? E aí ele vai falar aqui, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. É bem claro, né, irmãos? Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que ele está falando aqui? Ó, Deus propôs para a propiciação pela fé no sangue de Cristo, que esse pecado foi cometido por nós, e Deus teve paciência, tolerou até um certo ponto. Quando ele traz o seu filho nesse tempo presente, na plenitude dos tempos, como Gálatas vai falar lá, mais à frente, ele será justo e o justificador daquele que tem fé em quem? Em mim, em você não, em Cristo.
daquele que tem. Por isso que a justificação vem pela fé. Concluímos, ao verso 28, pula o 27, vamos para o 28, ó. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, ó, e por meio da fé a incircuncisão. Então, até aqueles que são das obras, Deus justifica pela fé, não pelas obras dele. Ok? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. Ele é essa, a lei de Jesus, a lei de Cristo. As doutrinas, está aqui as doutrinas. Essa é a lei. Ok? Depois em casa, irmãos, não dá tempo aqui, vocês leiam o capítulo 4. Leiam o capítulo 4 com bastante atenção, que vocês vão... Nossa, tem coisas muito, muito boas aqui no capítulo 4. Depois você lê. Aqui eu não vou ter tempo para isso. Então, irmãos, o Senhor, além dele ser o justo e justificador, que nos justifica, é lógico, né? Ele é o autor da fé. A fé não vem de nós. A fé não vem de nós. Ela é nos dada. Vamos ali. Hebreus 12. Eu falei, eu tenho que comprovar, né? Hebreus 12. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O que é consumador da fé? É o que a fé está com ele, é que ele dá. Ele é o autor, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, ele é o autor e consumador desta fé que suportou a cruz. Não é qualquer fé, ok? É a fé de Deus, é a fé de Cristo. E Efésios 2,8 vai comprovar isso, que é um dom. Depois vocês verem lá, é um texto muito falado, que eu falo aqui, acho que todo sermão. A fé que é um dom, ela é nos dada. Ok? Hebreus 12, 2. 12, 2. Então, a fé, ela é nos dada porque é o Senhor que é o autor dela. A fé, ela é nos dada porque ela é um dom de Deus, segundo Efésios 2, 8. Ok? Vamos para o segundo texto. Romanos também. Agora, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versos 6, 8, 9 e 10. Pulando 7. Vamos para o verso 6, 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5, verso 6, 8, 9 e 10. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus, ok? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, irmão, a justificação e a reconciliação estão o quê? Entrelaçadas. São inseparáveis. Então, o justificado, ele foi o quê? Reconciliado com Deus. Ele foi justificado pelo sangue do Senhor. Pelo sangue do Senhor, tá? É a palavra que está falando, sido justificado pelo seu sangue. Então, a justificação, irmãos, ela é acompanhada da reconciliação. O sangue de Cristo é quem nos justifica e nos reconcilia com Deus. Irmãos, a sua ressurreição, não só a morte, né? A morte
é isso, é o sangue. Mas a sua ressurreição é a evidência cabal da nossa justificação. Se ele só morre e não ressuscita, de nada valeria. A gente vai chegar lá no texto. O que eu estou falando, eu vou falar no texto, ok? O texto vai falar. Então, é uma prova cabal de que a evidência da ressurreição que nós fomos justificados. Irmãos, pois se ele não ressuscitasse, nada adiantaria. Vamos lá que eu vou comprovar isso aqui agora. 1 Coríntios 15. Eu não, a palavra de Deus. Eu não comprovo nada. Quem comprova é a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, do verso 16 ao verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Eles estavam com essa coisa na cabeça lá, né? De que os mortos não iam ressuscitar. Enfim, aí Paulo exorta eles. E se Cristo não ressuscitou, ó, é o texto, né? É vã a vossa fé. Para quê? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha só, que tristeza, né? E também, ó, o verso 18, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Foram enganados, né? Dormiram em Cristo achando que ia ser ressuscitados no último dia e não foram, né? E aí ele fala, ele é bem, o verso 19 acaba com essa falácia. Ele diz aqui, ó, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os pecadores. Verdade. E todos os homens, desculpa. Todos os homens. Entende? Então, se nós esperamos em Cristo só para esse tempo, nessa era, somos miseráveis, irmão. Mais do que todos os homens. Somos miseráveis. Por quê? Por quê? Porque nós temos... Cristo morreu e ressuscitou, nos dando a vida eterna, e nós estamos esperando só os benefícios desta vida, não da vida vindoura, né? Da vida que há de vir. Por isso, pastor Alexandre, eles, até hoje, eles acreditam aquele que é... Porque os rabinos, os mestres da lei, naquela época, pagaram para aquele... Eu esqueço o nome dos soldados que estavam guardando. Sim, para mentira. Para falar que o corpo foi roubado. Para falar que o corpo foi roubado. Que não houvesse ressurreição. Eles acreditam nessa Sim, mentira. Isso aí. E não creem que Jesus ressuscitou. Exatamente. Exatamente. Mas eles creem na ressurreição. Eles só não creram no Cristo ressurreto. Eles creem. Então vamos lá. A morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, traz muitos benefícios. Traz muitos benefícios. E um deles é esse aqui. Nós somos o quê? Justificados. O que quer dizer, irmãos, o termo justificado? Nesse versículo aqui, né, aqui em Gálatas, né, a gente está lá em Gálatas, que somos justificados pela fé e não pelas obras da lei, quer dizer que Deus nos torna justo diante dos seus olhos. Deus nos torna sua justiça diante dele. Por mérito nosso, de forma alguma, porque nós somos o quê? Destituídos da glória de Deus. Fomos, né? Somos pecadores. Não, mas por quê? Mas sim por Cristo. Por Cristo, pelo Salvador. É por ele que Deus nos torna justo diante dele. Não por nós. Então, o que quer dizer ali no original grego? É a pessoa que é absolvida da consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Né? Isso aí. O mesmo termo... Esse termo de justificado que está aqui, nós encontramos em outras partes. Vamos ver uma só, tá? Por quê, irmão? Presta atenção. Existe uma
péssima interpretação, um erro terrivelmente, infantil de certos pregadores, ao falar que Paulo, o apóstolo Paulo e Tiago se contradizem quando fala sobre as obras. Tiago vai falar que nós somos justificados pelas obras. Paulo vai falar que nós não somos. Mas tem uma diferença dessas obras. Paulo está falando das obras da lei. Tiago está falando das boas obras. E a gente vai falar nisso aqui agora. Então, a gente vai fazer essa diferença para que a gente entenda de uma vez por todas que a justificação é pela fé, mas também pelas obras. E que obras são essas? A gente vai ver aqui agora. Vamos lá? Tiago 2, verso 21 ao 26. 21 ao 26. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aqui já mato o que esses caras dizem aí. Vamos lá. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificado pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Claro que sim. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Vamos lá. A justificação, irmão, por obras que o irmão Tiago diz aqui, não são as mesmas obras que o apóstolo Paulo diz em suas cartas. As obras de Tiago, que Tiago fala que nós somos justificados também, não só pelas obras, mas pela fé também pelas obras, essas obras são a consequência da fé. A consequência da fé que uma vez foi nos dada. Então, quando essa fé ela é nos dada, consequentemente, nós faremos as obras, as boas obras. Vamos por texto. Essa fé é nos dada como? Judas, eu já li um texto, vamos ler outro para comprovar. Judas 3. Sim. Podemos entender isso? Isso. Porque ele vai falar, Tiago vai falar, a fé sem obras é morta, e a obra sem fé é morta. Então, você tem que ter obra. Se você tem fé, você tem que ter obra. É consequência. Agora, se você tem obra, que é o caso dos judeus lá, eles tinham as obras, mas sem fé, é morta. Não é a obra da lei, ok? Mas alguém pode, exemplo assim, não tem ímpios que fazem ações sociais? Obra morta. Serão salvos por fazer ação social. Obra morta. Obra morta. Não tem fé. Isso é pela fé. É pela fé. Vamos lá, Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa fé foi assim, é de vocês. Agora, vamos lá, agora sim, eu quero ir lá em Efésios 2. Vamos lá em Efésios, para a gente fechar esse... Não deixar ponto aberto aí. Vamos lá, Efésios 2, 8.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé e a graça é dada por Deus, é dom. Vamos lá. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas... É essas obras que Tiago está falando. As boas obras que são criadas por Deus, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus te dá o dom da fé e, consequentemente, ele vai te apresentar as boas obras a qual você deve andar. Que boas obras são essas, pastor? Inúmeras. Gálatas 5 vai falar assim, Gálatas 5 vai falar assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso faz parte das boas obras. Gálatas 5, 22. Faz parte das boas obras. Você ter amor pelo outro. Você ajudar um necessitado, que é o que Tiago está falando lá. Volta lá em Tiago, irmão. Volta em Tiago. Volta em Tiago 2. A partir do verso 14. Olha o que ele diz. Meus irmãos, olha as boas obras aqui, Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo sem as obras? Né? E se o irmão, aqui ele fala as obras, olha as obras que é. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Eu tenho fé. Aí o irmão ou a irmã, sei lá, alguém está precisando de algo e você tem, e você não dá. Vai com Deus, eu vou orar para que Deus possa prover. E você tendo. Que fé é essa, meu irmão? Que fé é essa? Ele vai falar assim, o 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ele já está falando que obras é essa. Então, as obras que Paulo fala é as obras da lei, circuncisão, guarda de dias e entre outras coisas. As obras que Tiago está falando é a ajuda aos necessitados, é o amor, a longanimidade, a mansidão para com os outros. Entende? É o trato. As obras que ele está falando aqui é o trato com as pessoas. Não cumprindo as obras da lei, os mandamentos da antiga lei, não. Que é onde Paulo vai falar, se você é cumpridor, a gente vai ver lá, mais à frente, lá em Gálatas. Se você é cumpridor da lei, você vive sob maldição. Você vive sob condenação, porque a lei veio quando nós lemos, para condenar. Ela é condenatória. Entenderam? Então, essas obras, aqui a gente tem um diferencial delas. Ok? Temos o próprio contexto diz aqui que obras são essas. Então, não venham com essa para confundir a cabeça do povo de Deus, que Paulo e Tiago se contradizem. Quando eles falam isso, sabe o que eles falam? Que a Bíblia, a palavra de Deus, se contradiz. Porque Tiago foi inspirado, Paulo também. E aí? É o Espírito falando, não é o homem, é o Espírito. Então, o Espírito se contradiz de forma alguma. Blasfêmia. Anátema seja. Então, irmãos, esclarecemos isso. A fé que nos justifica, ela produz a boas obras, que também nos justifica, ok? Elas andam juntas. Se a fé não tem obras, é morta. Se a obra não tem fé, ela é morta. Então, tem que ter fé e obra, ok? Para isso nos justificar. Essa fé é a justificação. Ela não vem,
A fé e a justificação não vêm de nós, mas sim do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos andar mais um pouquinho? 2 Coríntios 5, é outro verso que eu quero tratar com vocês. 2 Coríntios 5, verso 21 somente. 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, nós somos a justiça de Deus por causa da obra que o Senhor fez na cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Foi por causa da sua expiação, do seu sacrifício e do seu sangue derramado, que nós fomos justificados diante de Deus. Eu tenho muito texto aqui, mas eu vou ler só um, porque não vai dar tempo de eu ler tudo. Efésios 5:2 vai falar: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Para que Cristo se entregou a Ele mesmo por nós? Para nos justificar diante de Deus. Amém. O justo justificador, o autor e consumador da fé. Irmãos, a justificação é um ato gracioso da parte de Deus, pelo qual, tão somente com base na obra mediadora do Santo Cristo, nosso Redentor, ele consumou, ou seja, ele nos reconciliou com Deus. Ele declara justo o pecador e este aceita esse benefício com o coração regenerado. A culpa do pecado é imputada a Cristo. Em contrapartida, em consequência disso, a justiça que há em Cristo é imputada em nós. A culpa do pecado, Deus imputa a Cristo. Ok? Na cruz. Tá lá, ele recebe, Isaías 53, todo mundo sabe, né? Recebe sobre ele as nossas enfermidades, pisaduras, pecados, está sobre ele. Depois disso, na sua ressurreição, esse pecado fica cravado na cruz, ele vem, nos imputa a sua justiça. Que lindo, né? Ele nos imputa a sua justiça. Olha o que Romanos 5 vai falar. Volta lá em Romanos 5. Volta lá, irmão. 18 e 19. Romanos 5, 18 e 19. Diz assim: pois assim por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Adão, né? Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Qual foi o ato de justiça? Deus, Jesus, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Verso 19, porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, muitos serão feitos justos. Filipenses 2 vai falar lá, né? Que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós fomos justificados por essa morte. Maravilha. Foram seres feitos pela essa obediência. Pela obediência. Eternamente grato. Vamos lá, que não acabou não. Estou acabando. Vamos lá. Romanos 8. É outro texto que a gente vai tratar rapidamente. Não tão rápido. Romanos 8, 33. Diz assim a palavra de Deus: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Irmão, quem nos justifica é Deus. É uma iniciativa dele e de mais ninguém. O eleito do Senhor está em um tribunal.
como réu. Está ali. O qual o juiz desse tribunal que vai julgá-lo é o Supremo Deus. Ok? É ele quem vai julgar essa pessoa, o eleito. Se Deus olhar somente para o réu, para o homem, ou seja, somente o homem, certamente Deus vai condenar ele. Não há, todos foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Não há um bom sequer. Ok? Porque não há nenhum sequer que faça o bem. Romanos 3,10. Todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Romanos 3, 11 e 12. Vai falar sobre isso. Então, irmão, nesse julgamento acontece um só ato definitivo do juiz supremo. Que ato é esse? Absolver o culpado. Como ele faz isso? Ele imputa a culpa do réu, do culpado, nós, né? Em outro que não era réu e muito menos culpado. Quem é esse outro? A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. É Ele mesmo, é quem nos justifica pelos méritos de Cristo e não nosso. É Ele que nos justifica. Depois vocês leiam Isaías também, 53 lá, vai falar sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Então, o prisioneiro agora, que era prisioneiro, nós, estamos livres. Por quê? Porque outro, a saber, o nosso Senhor Jesus, levou a nossa culpa. Ok? Na cruz. E o justo juiz supremo faz mais um ato de misericórdia. É muito benefício, irmão. Com essa pessoa que agora está o quê? Livre, liberta, porque Cristo a libertou. Ok? Com seu sacrifício. E o que Deus faz agora? Deus Pai. Deus Pai. Deus agora adota como filho e ainda concede o Espírito Santo a essa pessoa. Amém, glória a Deus. Romanos 8,15 diz assim a palavra do Senhor: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. A partir desse momento, meus irmãos, Deus não é só o juiz supremo, ele passa a ser Abba, Pai. Maravilhosíssimo Paizão. Ele nos concede o direito de fazer parte da sua família, Amém. do seu reino. Amém. Por nós, não. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador e justificador. E eu concluo aqui, irmãos. A justiça é um ato judicial de Deus, ok? Definitivo, ou seja, uma vez que houve a justificação no homem, ele foi já justificado, ele sempre será justificado. Não há duas justificações, várias justificações. Ele não perde essa condição de justificado. Nós chamamos de status quo. Aquilo que a pessoa é, justificada. Não é que o homem ele fique passivo nesse processo. Não, ele reage conforme o processo vai acontecendo nele. Por exemplo, uma árvore que ela é frutífera, né? Vamos supor, uma mangueira, sei lá. Que ela vai receber água, os minerais da terra, a luz do sol, entre outras coisas. E ela, no seu tempo, ela vai dar o quê? Frutos. Porque ela recebeu todos os benefícios. Ok? Ela recebeu todos os benefícios. Assim, e isso é o quê? Uma reação do que ela recebeu. É uma reação. E assim somos nós. Nós reagimos conforme esses benefícios da justificação vão nos chegando. No tempo determinado por Deus, nós iremos frutificar. Nós iremos fazer as boas obras, porque foi nos dada a fé, foi nos dada a justificação.
nós iremos fazer essas boas obras. Então, Jesus fala lá, pela árvore conhecereis o seu fruto. Se a árvore dá fruto mau, a árvore é má. Não existe árvore boa dando fruto mau. Ok? Então, se essa árvore que somos nós ganhamos como benefício a justificação, a fé, a consequência é que nós externemos as boas obras. O amor, a longanimidade, a mansidão, a paciência, a ajuda aos necessitados, tantas outras coisas, irmãos. Tantas outras coisas. Vamos ver rapidamente, aí é rápido mesmo, porque a gente está com tempo. Jó. O livro de Jó tem duas perguntas ali, que é retórica, ok? Jó 9 e Jó 25. Jó 9, verso 2 e Jó 25, verso 4. Diz assim, ó. Na verdade, Jó 9, 2. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Não responde, não, eu vou responder. Vamos para a outra pergunta que é parecida com essa. Jó 25, vai em 25 aí, 4. Verso 4. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? O que Jó está falando aqui, ó? Em ambas as perguntas que são retóricas e exigem uma resposta nossa. A resposta é: isso é impossível ao homem se justificar diante de Deus, porque ele nasceu de mulher, ele nasceu sobre o pecado. Então, enquanto esse pecado não é tirado de nós, através de Cristo, nosso Senhor, é impossível que você e eu sejamos justificados diante de Deus. É impossível. Enquanto você não é lavado pelo sangue de Cristo, é impossível você ser justificado diante de Deus. Somente através do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós temos a justificação, é que nós obtemos a justiça de Deus sobre as nossas vidas. E eu termino deixando aqui um texto de Atos 13. Eu quero que os irmãos abram, eu aguardo. Atos 13, 38 e 39. 13, 38 e 39. Diz assim a palavra do Senhor. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Esse quem? Cristo, né? E de tudo o que pela lei de Moisés, ó, obras da lei, ok? Não pudeste ser justificados. Por ele, que é Cristo, é justificado todo aquele que crê. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Que Deus possa nos alimentar sempre com esta palavra e que nós tenhamos essa justificação pela fé somente e que nós possamos externar através da fé as boas obras que Deus já preparou para nós. Amém. Deus nos abençoe.